Então, opa, tá, ó, colocando para gravar aí. Esse treinamento, na verdade, ele serve para a gente refletir a ferramenta que nós temos nas mãos para cuidar melhor da nossa saúde, da nossa família. É importante salientar o seguinte: quando a gente trabalha com produto físico, a gente está trabalhando com algo tangível, né? Algo que você pega, que você demonstra. É a venda de impacto. A venda de serviços é uma venda um pouco mais consultiva. E muitas vezes você tem que despertar o interesse na pessoa através de boas perguntas, de despertar a dor nela, né? A dor e trazer a solução. Então, esse treinamento está muito focado nisso. Então, é um ajuste de mentalidade, tá? Qual que é a mentalidade certa para você trabalhar com a ATL OnMed? Mas serve também para os serviços, tá? Porque o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, quando eu comecei nesse mercado há 13 anos atrás, eu comecei com uma empresa de serviços. Então, é algo que eu amo. Né? Eu acho que quem me acompanha nas redes sociais vê que eu gravo muito conteúdo referente a serviços, porque é algo que eu amo. Só que você tem que ter visão de longo prazo. Por quê? É um mercado multibilionário, ok? Esses mercados de serviços, as empresas, as plataformas, hoje são bilionárias, trilionárias, são no segmento de serviços, tá? Porém, elas começaram como pequenas startups, e aí você tem que desenvolver uma visão de médio e longo prazo e já começar a fazer as aplicações por exemplo, de estratégias ou até mesmo utilizar esses serviços para desenvolver a mentalidade correta para desenvolver a sua crença no serviço. Nós não vendemos consulta, tá? Não vendemos consulta. Nós não somos clínica particular, não, nem hospital. Vou dizer para você que nós somos muito além disso, tá? E eu vou provar para você aqui. Vendemos acesso a tempo e tranquilidade. Olha que percepção. Por que tempo e tranquilidade? Lembra que eu falei que se você precisar de um médico agora, quanto tempo você vai demorar para ser atendido? Ah, Cláudio, eu tenho o melhor convênio. Tá, mesmo no convênio você vai ter que sair da sua casa, vai ter que passar por uma triagem. E muitas vezes você vai chegar lá, naquela triagem, às vezes o médico vai olhar para sua cara e mandar você voltar para sua casa dizendo que não é nada. Vai te passar uma receita qualquer lá. Se você tivesse uma mentoria antes, porque a telemedicina nada mais é do que uma mentoria também com um médico, um profissional que vai te atender de forma muito mais humanizada do que um profissional que está lá no hospital, fila, o médico está ali, as enfermeiras naquela correria maluca, querendo que você vá embora logo para atender o próximo, e tá cheio de plantões, enfim. Agora você no conforto da sua casa, o médico ele vai aparecer para você na sua frente, ele vai ter toda a paciência do mundo para poder te atender. E o melhor, 24 horas por dia. Então você, por exemplo, se você pega um profissional ou um empresário, alguém que de repente vive na correria, não tem muito tempo, é de uma telemedicina que ele precisa, porque ele pode ser atendido de onde ele estiver. Ele pode fazer essa triagem, ele pode ter essa mentoria se ele quiser, por exemplo. Ah, eu quero fazer uma cirurgia. Tá, não é legal você passar por uma mentoria, um especialista, né? Você passa por um clínico, depois vai para um especialista, um cirurgião, e ele vai te, né, colocar, vai te esclarecer algumas coisas. Quando você for encaminhada, você já vai ter muito mais clareza, poupando tempo, te trazendo tranquilidade, ok? Telemedicina é uso rápido, ok? Telemedicina é uso rápido. Em 3 cliques você está com o médico na sua frente. Muitas vezes, dependendo do horário, você clica e a fila tem 2, 3 pessoas. Às vezes pode ter 10, já chegou a ter 10 pessoas para mim. Não demorou 2, 3 minutos, eu fui atendido. Então é muito rápido. A gente tem o que há de melhor. Há de melhor. Eu não sei se você que está aqui assistindo já foi, por exemplo, coloca aqui no chat quem tem plano de saúde aí primeiro. Me fala aí quem tem plano de saúde. Coloca no chat aí. Eu acho que eu vou fazer o contrário. Quem não tem plano de saúde, coloca no chat aí. Quem não tem. Porque eu já vi que poucos têm plano de saúde.
Quem não tem plano de saúde? Olha aí, a grande maioria não tem plano de saúde, né? Não tem plano de saúde. Não confunda telemedicina com plano de saúde, tá? Não confunda. São coisas distintas, mas que podem se somar, ok? Principalmente para quem já tem plano de saúde. Então, identificando um problema real, né? Quando você, agora falando de vendas, mas lembre-se, nesse treinamento aqui eu estou te dando algumas dicas de abordagem, mas eu quero que você reflita, porque eu tenho certeza que a grande maioria que está aqui na sala ainda não tem, né, a Teleomed, não tem assinatura da Teleomed. Eu tenho certeza absoluta, né, que a maioria não tem. Coloca aí para mim quem tem, quem é cliente a Teleomed. Coloca aqui no chat, por favor. Vamos ver aí. Ó, tem algumas pessoas. Show de bola aí, ó. Legal. Tem aí uma grande galera aí que é. Isso é Tá. ótimo. Ó, tem um microfone. Tiagão, se você puder ir mutando os microfones. Mas eu vou mostrar para você um problema real. Que através desse problema, lembra que eu falei? Você trabalhar com serviços, você tem que despertar dor na pessoa. Mutou todo mundo, agora voltou? Tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Voltou, voltou. Perfeito, tá me ouvindo, né? Tá joia, vamos lá. Então você tem que despertar algo que é um incômodo para a maioria das pessoas e elas às vezes inconscientemente não sabem, mas você vai poder. Por exemplo, quando você vai para um hospital, filas, esse é um grande problema, não é? Se você não tem convênio, se for falar de convênio, o convênio também, a maioria são muito caros e às vezes tipo, muita carência e tudo mais. Consulta, quem faz consultas particulares, realmente são muito caras, né? Falta de acesso. A grande maioria também não tem acesso a uma saúde, né, com qualidade, por exemplo, no que diz respeito a atendimento. Então, tudo isso aqui é um problema real, né? Outro problema, perda de tempo. Perda de tempo. Quem aqui já foi para o hospital ou para um posto de saúde e ficou lá horas e horas para ser atendido e aí o atendimento demora menos de um minuto? É aquilo que eu falei, às vezes você passa pela triagem, demora horas para passar pela triagem, depois você vai ser atendido pelo médico, o médico está com uma fila de pacientes lá, ele só, às vezes, nem coloca a mão em você e te manda embora. Eu fico enfurecido quando isso acontece, né? Por quê? Isso é um grande problema, a gente perde tempo, né? Se você, antes de ir para o hospital, já tivesse, por exemplo, sendo consultado, né, por um médico, um especialista online, que vai te atender de forma humanizada, 24 horas por dia. Será que seria interessante, sim ou não? Atendimento imediato, não tem fila. Se tiver fila, é online, você está no conforto da sua casa. Ok? Você está fazendo qualquer outras coisas ali, daqui a pouco vem a sua vez. Então não é aquela coisa de você ficar lá esperando horas e horas no hospital, contraindo outros vírus, por exemplo, direto no seu celular. Direto no seu celular. Você clicou aqui no celular, deu 3 toquinhos aqui. Ou tem gente que prefere no celular, outros no computador, no notebook, não importa. Até de uma Smart TV, se você tiver, por exemplo, você consegue ser atendido. Se tiver microfone ali ou tiver plugado num celular ou no. Você consegue ser atendido no conforto da sua casa, do seu sofá, na sua cama, não importa. Tá certo? Então, a abordagem, né, real para você poder fazer despertando a dor nas pessoas, né? Algumas abordagens. Quando você precisa de médico, essa pergunta vai para você que ainda não tem também, tá? Quando você precisa de médico, resolve fácil ou vira dor de cabeça? Você consegue resolver fácil? E se for para uma criança, e se for para um idoso que você tem na sua casa, consegue resolver fácil? Às vezes até para chamar uma ambulância, às vezes demora muito tempo para chegar. Se você tem um pré-atendimento, você pode até salvar uma vida ali, de repente é algo que pode ser urgente, o médico ele vai dar ali os primeiros passos para você. Se não for também, ele vai evitar
que você saia da sua casa de forma desnecessária, tá? E aí, essa pergunta você pode fazer para as pessoas que você conhece, né? Muita gente passa por isso, né? Que é essa coisa de que não tem um médico ali acessível, tem que se deslocar, tem que ir no hospital, não tem acesso, não tem dinheiro para pagar, né? E aí você, ó, posso te mostrar uma alternativa rápida? Tá vendo como é simples, galera? Se você estiver usando o serviço, fica muito simples o entendimento para você absorver essas perguntas e as respostas. Pergunta-chave. Quando você decora essa pergunta aí, quando você precisa de médico, resolve fácil, né? Ou demora demais? Como é que funciona para você? Isso é muito importante. Agora, dicas de abordagens que você pode copiar e usar, tá? De forma bem simples. Lembra que eu falei? Esse treinamento aqui é para você se conscientizar do que nós temos em mãos, que é a telemedicina, a Teleomed. Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Atendimento 100% humanizado, rápido. Você pode tirar dúvidas, enfim, e ainda tem até 40 especialidades. E aí, quais perguntas eu faço se eu for, por exemplo, falar com algum numa reunião de família ou mandar no WhatsApp, alguma coisa do tipo? Tem algumas perguntas que são bem básicas. Você costuma esperar muito para ser atendido por médico? Você pode fazer aquela pesquisa, sabe aquela pesquisa que a galera costuma fazer com produtos? Muitas vezes a gente faz aquela anamnese. Você pode fazer uma pesquisa também, né? Ou então, fulano, eu tenho uma pesquisa, 3 perguntinhas para te fazer. Você consegue me responder? E manda para a pessoa, entendeu? Daí você vai despertar a dor nela. A dor nela, lembra que eu falei? Todas essas perguntas aqui despertam a dor na pessoa, porque ela sabe que é um problema para todo mundo isso aqui. A pessoa não costuma ser atendida rápida, né? Já pagou consulta particular por falta de opção? Né? Quantas pessoas, quem tem condição? Muitas vezes também, às vezes a pessoa não tem condição e por uma fatalidade ela precisa ir para uma clínica e ali ela fica internada, enfim. Mas lembra, a telemedicina ela tem que ser utilizada como saúde preventiva. Saúde preventiva. Para você, por exemplo, questionar algumas coisas, um pequeno cansaço que você tem, uma ingestão, alguma coisa do tipo, né? E aí você tem uma orientação de um profissional. Se alguém da sua família passar mal hoje, você resolve fácil? Outra pergunta, tá? Você tem plano de saúde ou paga quando precisa? São todas perguntas que vai despertar na pessoa ali ou uma certa curiosidade ou uma preocupação. Lembra? Você vai plantar a dor na pessoa. É assim que a gente comercializa serviços. A gente planta a dor. É que nem, por exemplo, quem vende seguro do carro. Seguro de carro é algo que ninguém quer fazer, pô. Seguro, por exemplo, funerário, ninguém quer fazer. Mas as pessoas fazem por quê? Por exemplo, no do carro. Faz porque é necessário e pretende nunca usar. Então, se for por essa visão também, você tem que ter a telemedicina, mesmo que você não precise usar. Lembra, é um serviço essencial. Serviço essencial é aquele tipo de serviço que ele faz parte do cotidiano das pessoas. Se ela tiver que cortar qualquer tipo de supérfluo, ela vai cortar, mas o essencial não. Assim como, por exemplo, cuidar da saúde, assim como pagar a conta de luz. Olha aí, serviço essencial, ela não vai deixar de pagar. Então, aqui outra pergunta. O que mais te irrita, fila ou preço? Imagina, né? Você ir no hospital, chegar lá, tá aquela multidão. Se você já tiver meio desanimado, você está meio baqueado, tá aquela multidão gigantesca. Agora, se você é pai, mãe, tem uma criancinha e tá vendo que ela tá ali com uma pequena febre, algo do tipo, por que não ligar, né? Fazer ali uma videochamada com o médico e ele já dá uma orientação melhor, tá certo? Então é algo que você tem que refletir. Você costuma ir ao médico só quando a situação piora? Exatamente. A maioria das pessoas vão ao hospital só quando estão doentes. Não fazem a saúde preventiva. Telemedicina é saúde preventiva. Você pode
através da telemedicina, falar com o médico e ele solicitar exames para você, entendeu? E depois te encaminhar. Simples assim, tá? Já ouviu falar em médico 24 horas pelo celular? Olha que pergunta chave aí. Médico 24 horas pelo celular, já ouviu falar? Quanto tempo você perde quando precisa de um atendimento médico? Quanto tempo? Quem, por exemplo, está aposentado, está em casa, está tranquilo, aí quando vai para o hospital, fica lá o dia todo, às vezes porque precisa ir, ok. Agora imagina alguém que tem, por exemplo, um dono de negócio, ou até mesmo quem trabalha na CLT, ou empresário que tem que liberar o funcionário para ir no médico todos os dias. Se ele tivesse telemedicina, você acha que ele iria economizar, sim ou não? Com certeza, toda a cadeia economiza, é mais eficaz. Saúde hoje, está fácil ou difícil? São perguntas que você pode despertar aí o interesse das pessoas na telemedicina. Posso te contar uma novidade rápida sobre consultas médicas? Olha que legal. Posso te contar uma novidade rápida sobre consultas médicas? São perguntas. E quais são aí as diferenças, né, entre plano de saúde e telemedicina? Claro, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas o que eu quero é te mostrar algo bem bacana aqui. Plano de saúde, quando a gente fala de plano de saúde, é hospital. Lembra? Hospital. Tem que se locomover, tem que ir para o hospital. E aí, a imagem aqui, a telemedicina serve para quê? Para o dia a dia. Plano de saúde é algo que, poxa, aconteceu um acidente ou a pessoa realmente está na pior ali, precisa se deslocar para um hospital, ok? Aí o plano de saúde ele é muito bem-vindo. A telemedicina é o dia a dia. É você fazer uma saúde preventiva, você fazer ali uma consulta para fazer algumas perguntas sobre a sua saúde, algumas dúvidas que você tem. Simples assim, você tem ali um profissional, né, que vai te orientar. E a praticidade que a telemedicina te dá. O plano de saúde é caro, tanto que a maioria das pessoas que estão aqui na sala não tem plano de saúde, né? Não tem. A maioria da população brasileira não tem plano de saúde. O plano de saúde também, fila. Você vai para o hospital, lembra? Plano de saúde é hospital. Vai para o hospital, é fila. Não tem o que fazer. Até os melhores convênios você vai encontrar lá fila. Porque, como o Thiago falou, a gente está vivendo por várias pandemias, né? É gripe. Eu mesmo, daqui a pouco, eu vou passar pelo telemedicina, que eu tô com uma pequena tosse, e eu vou passar pelo telemedicina. Entendeu? Então, assim, hospital é fila. Hospital e plano de saúde, carência. Você tem carência. Você paga ali um plano de saúde, tal especialidade você só vai poder usar daqui X meses. Tal especialidade daqui X meses. Plano de saúde presencial obrigatório. Olha o que é, então, o plano de saúde. Não estou dizendo que é ruim. Ele é muito bom, mas a maioria não tem, por falta de condição, principalmente falta de financeiro, né? Ele tem os benefícios, mas também tem todos esses pontos que são negativos. Telemedicina, acessível a todos. Quando eu falo acessível, é acessibilidade total. A partir de R$ 1 por dia, a pessoa pode ser atendida. Exatamente. Isso se estende também quando é para 4 pessoas, familiar, por exemplo, cai para menos de R$ 1, né? Porque a gente está falando de R$ 100, por exemplo, no plano mais top que nós temos, vai sair R$ 25 para cada um. Então cai para menos de R$ 1. É o preço de uma pizza para você cuidar da saúde, a sua saúde mais 3 pessoas da tua família. É surreal, né? É totalmente acessível. Uso imediato. É um serviço que você pode contratar agora e já usar agora. Simples assim. Pagou, vai lá, cadastra o beneficiário e já usa. Simples assim, é imediato. Não tem carência de que tem que usar só daqui 2 meses, 3 meses, não. Online, 24 horas. Resolve rápido. Se você tem algum problema, ali que você tá com alguma crise, alguma coisa de tosse, assim como eu tô hoje, às vezes uma indisposição, enfim, não importa, você vai ter um profissional que vai te atender e vai te resolver rápido, ele vai te encaminhar, ele vai te receitar, ok? Ele vai te dar receita normal, simples assim.
Mas quais são as objeções? Veja se você tem essa objeção na sua mente e diante de tudo isso que eu estou falando, você vire essa chave. Ah, já tenho plano de saúde. Outra objeção, não preciso agora. Outra objeção, prefiro presencial. E respostas inteligentes para essas objeções. Aqui, ó. Completa o plano. Se você tem plano, completa. Você pode utilizar os dois, né? Você agrega, porque não é todo dia que você vai querer se deslocar para ir para o hospital. E muitas vezes, por conta de R$ 1 por dia, você pode economizar muito dinheiro e tempo, né? Mesmo que você tenha plano de saúde, tá? Outra coisa, é melhor ter antes. Lembra que eu falei do seguro de carro? E se roubarem o carro, tá? E se a sua saúde, você não está cuidando bem da sua saúde? Por conta de R$ 1 por dia, ou até menos se for para 4 pessoas? Simples assim. E resolve rápido. Você prefere filas? Você prefere se expor a mais vírus e chegar lá, passar por triagens e às vezes demorar de ser atendido para o médico nem encostar a mão em você, se for algo simples? Ou você prefere ter uma mentoria, um atendimento humanizado? Um médico que está tranquilo, numa sala tranquila, que não tem tumulto, não tem fila, é só você e ele. Simples assim, tá? Objeções mais respostas prontas. Vou pensar. Ah, perfeito, né? Só para eu te ajudar melhor, você quer analisar, né, o valor ou o funcionamento? O que você quer avaliar? A questão do valor, do funcionamento? Faça perguntas. Quem faz perguntas conduz a conversa, né? E se você aprender a fazer boas perguntas, você vai ter boas respostas. Quem conduz a conversa é quem pergunta. E aí depois você tem que ser um bom ouvinte. Pergunta, deixa a pessoa responder. Tá certo? As pessoas gostam de falar sobre elas, e aí você vai fazendo perguntas ali interessantes para que ela possa abrir tudo que ela tem ali, a caixa preta, para que você possa, na hora do fechamento, e com os dois pés nos peitos. Deixa eu ver aqui se está todo mundo me ouvindo aqui, tá, né? Eu creio que sim. Estão me ouvindo aí? Digam um sim aqui para mim, um ok, se estiverem me ouvindo. Sim, sim. Ótimo, perfeito, a gente já está terminando. Não precisa agora, a ideia é justamente ter antes de precisar. Aquela coisa, imagina você ter e não precisar, maravilha. Mas quando você precisar, você tem à sua disposição, tá certo? Já tem o plano, ótimo. A Unimed ela entra para evitar fila e gasto com particular, ok? Prefiro presencial. Ah, quando precisa de exame presencial é essencial, mas para consultas rápidas, o online resolve. E resolve mesmo, viu, galera? Resolve. Eu fiz uma consulta há uns 60 dias atrás, mais ou menos. Aí o médico já me passou a receita, me mandou o link no WhatsApp da receita. Esse link é um aplicativo. Depois eu vou até falar para o Germano que é legal colocar isso no treinamento. É um aplicativo que ele vai buscar no seu bairro a farmácia que vende mais barato. Você compra, paga, no Não tem outro pena dia da eu mamãe, recebi. Olha o microfone aberto aí. No outro dia eu não recebi. tem Então pena da tem essa mamãe, comodidade também. Tiagão, tem algum não, microfone eu acho aberto aí? Deixa eu ver de quem é. pequena da mamãe, não comeu nada hoje. Aí deu Liga o alguma seu na coisa nessa sequência, Cláudio. barriga Vou já. desligar todos. Eu acho que tem uma coisa nessa barriga. Quem não comeu dá comida para essa criança? Argumentação por perfil, para finalizar. Pessoa física, né? Praticidade, economia, rapidez. Pessoas normais, dia a dia. Família, segurança para quem você ama. E autônomo, isso aqui é um público-alvo gigantesco, tá, galera? Porque essa galera, quem é autônomo, geralmente vive na correria, não tem muito tempo e às vezes está iniciando um negócio ali próprio, tem pouco capital, não tem condição de pagar um plano de saúde para a família. Então é um público-alvo gigantesco, tá? Sem perder dia de trabalho. Uma coisa é você falar para uma pessoa de CLT que vai, às vezes, para o hospital para pegar o tal do. Como é que é o nome daquilo ali? O atestado, né? Outra coisa é o profissional autônomo,
que se ele não trabalhar, ele não ganha. A corrida dos ratos, né? E aí, telemedicina ajuda esse tipo de profissional na questão da saúde. E para a empresa, menos afastamento, mais produtividade. O empresário ele quer ver os funcionários ali trabalhando, produzindo para a empresa poder desenvolver, crescer em suas atividades. Não é interessante quando falta um, dois, três funcionários. Então, quando você coloca isso, né, na mente de um empresário e mostra a nossa solução, é incrível. Nós ainda não temos o plano corporativo, mas você pode, né, em conjunto com o empresário, ele dá acesso para você falar com os funcionários e fechar um por um. Simples assim, né? Simples assim. E o fechamento individual ou familiar, fulano? Já te mostrei aqui, né? Enfim, individual ou familiar? Você quer começar pelo individual ou familiar? Isso aqui é ótimo, né? Porque uma coisa é individual, e aí, se a pessoa pegou individual, no próximo mês você vai fazendo acompanhamento. Liga para ela, fulano, vamos agora incluir, fazer um upgrade? Vamos incluir mais três pessoas da sua família? Enfim, isso ajuda demais. Prefere o básico ou o completo? Qual que é o básico? 12 especialidades, R$ 29,90. O completo qual que é? Cara, o completo, 40 especialidades. E ainda te dá direito a colocar mais três pessoas. R$ 100 por mês. Simples assim. Ativamos agora ou eu te mando o resumo? Se for para ativar agora, mesmo que você não esteja perto da pessoa, ou você liga para ela e aí vai fazendo ali a questão do cadastro, já pagou, vai lá, faz o cadastro do beneficiário, já libera o aplicativo para ela, enfim, tá certo? Trabalhar com o serviço você precisa conhecer também, assim como o produto. E como é que você conhece? Usando, tá? Quer cuidar só de você ou incluir a família? Isso aqui é chave, uma pergunta chave para você falar com um pai de família, para uma mãe. Simples assim, ele sempre vai querer incluir a família. Mas por que que muitas vezes eles se assustam por conta de preço e tudo mais aí fora? Quando a gente fala que vai ser menos de R$ 1 por dia para quatro pessoas, é surreal, pô. É surreal, não é verdade? Ó, R$ 100, meu amigo. É isso. É muito barato. É tão barato porque e, às vezes as pessoas até banalizam. Inclusive nós, consultores. Nós não podemos banalizar o que nós temos. Regra de ouro. Opa, voltar aqui. Quem explica demais perde a venda. Aquela pessoa que a venda está fechada, isso serve para produto também. Aí ela vai, quer explicar tudo de novo, a pessoa desiste. O cliente já estava tirando o cartão para pagar, já estava abrindo a carteira, aí tu quer explicar demais, quer dar palestra, desistiu. Desafio diário. Utilize essas perguntas, eu vou mandar depois no grupo de diamante uma sequência de perguntas para eles poderem publicar, né, para suas equipes, quem achar bacana. E aí você começa a fazer esse desafio diário. Mas antes do desafio, terminando esse treinamento aqui, se não for hoje, até amanhã, contrate a telemedicina. Não é possível que você está aqui até agora, quase 10 horas da noite, e você ainda não abriu a mente para esse negócio, né? Para o que nós temos nas mãos, tá? Faça uma pergunta e convide a pessoa para conhecer. Quem simplifica, fecha. Quem duplica, simples, cresce. Simples assim, deixa eu parar de compartilhar aqui. Só para recapitular, deixa eu só. Para finalizar aqui, só para recapitular. Falei então do treinamento da Teleomed. A gente falou da mentalidade do vendedor, né? A mentalidade que nós temos que ter. Não vendemos consulta, vendemos acesso e tempo, tranquilidade, saúde preventiva, né? As soluções da Teleomed. Médico 24 horas, atendimento imediato, conforto de casa, a partir do seu celular. Atendimento humanizado até 40 especialidades. Estratégias, a gente falou de estratégias de abordagem, pergunta padrão, resolve fácil ouvir a dor de cabeça quando você precisa de um médico. Comece a colocar gatilhos que incomodam as pessoas referente à saúde. Convite curto e objetivo. E evita spam no WhatsApp, sempre pessoal, tá? Quebra de objeções, nós falamos. Já tem o plano, complementa e evita filas.
Não preciso agora, melhor ter e não usar, ok? Prefiro presencial, beleza, online ele vai te dar agilidade e orientação. Vou pensar, perguntar se é valor ou é financeiro. E argumentação por perfil, família, né? Quando a gente fala de família, a gente está falando de segurança, as pessoas prezam pela segurança para quem ama. Autônomo, não perde dia de trabalho, ou seja, tem que ter a agilidade e às vezes não tem tempo para se locomover para cuidar melhor da saúde, então a telemedicina atende muito esse público. Para a empresa, vai gerar menos afastamento e produtividade, ok? Planos de fechamento, nós falamos também. O básico, né, até 12 especialidades, o completo 40 especialidades. O individual ou familiar, 4 vidas, né? Individual 4 vidas, que é o familiar. Eu adoto essa linguagem familiar. Licenciamento, né? Você também pode depois falar do licenciamento, que é construção de renda residual. Aí é um assunto para outro momento. E regras de ouro: quem pergunta conduz a conversa, quem explica demais perde a venda, e venda consultiva e prática. Então, adote essas estratégias que eu falei, espero que ajudou aí vocês. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Galera, gratidão a todos, espero que eu tenha contribuído. E nosso presidente, aliás, eu costumo confundir, né? O nosso presidente e nosso diretor que está aqui. Ó, nosso diretor Wagner Dias aí, gratidão aí sempre pelo apoio, pela força. E é isso. Tiagão, quer falar alguma coisa, Tiagão? Só agradecer, gratidão, treinamento de excelência. Parabéns, Cláudio. Tamo junto, bora. E ó, quem é de São Paulo, domingão, estaremos juntos no seminário de São Paulo com o Luciano Gouveia, hein? Vai ser top. Só vem.